Você adora fazer patchwork, adora quilting livre, mas na hora de sentar na máquina e começar a quiltar, ficou com medo, não conseguiu? Eu sei como é que é. Quando a gente está começando no quilting livre, parece que é muito difícil. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como perder o medo do quilting livre para você começar a dar os seus primeiros pontos, quiltar os seus primeiros padrões com segurança. Eu sou Priscila Cerato, artista têxtil, quilter designer, e o meu propósito com esse canal é te ensinar patchwork moderno e quilting livre de uma forma simples, fácil, descomplicada, com liberdade e autenticidade. Para começar a quiltar quilting livre, é importante entender o que é o quilting. O quilting nada mais é do que um desenho feito na máquina de costura. Do mesmo jeito que a gente pega papel e caneta e desenha um desenho à mão, a partir de uma folha em branco, na máquina de costura a gente vai desenhar em um tecido em branco. Então, o que acontece? O movimento que nós fazemos com as mãos para quiltar qualquer padrão de quilting livre é o mesmo movimento que a gente faria para desenhar aquele padrão. Então, como que eu ensino as minhas alunas a quiltar qualquer padrão que quiser no quilting livre? A gente sempre começa com papel e caneta. A gente pratica primeiro no papel, para depois ir para a máquina de costura. O nosso corpo tem memória. Então, você já percebeu que tem atividades que a gente aprende, como por exemplo, andar de bicicleta. A gente aprende a andar de bicicleta, anda muito de bicicleta, depois passa anos sem andar, e aí a gente pega a bicicleta de novo para andar. O que acontece? A gente ainda sabe andar de bicicleta. O nosso corpo tem essa memória, a gente sabe o que precisa fazer. Pode ser que ao sentar na bicicleta, começar a pedalar, a gente saia meio cambaleando, mas logo já pega o ritmo e pedala normalmente. Assim é no quilting livre. Uma vez que a gente aprende o desenho, o movimento que a gente precisa fazer, a gente não esquece mais. Quando a gente senta na máquina e vai executar aquele padrão que a gente já desenhou no papel, o nosso corpo já tem essa memória de como a mão precisa se movimentar para executar aquele desenho. Esse primeiro passo de sentar e desenhar o padrão, ele é fundamental. Eu faço isso até hoje, porque no quilting livre existem muitos padrões, né? Diversos padrões, e a gente pode criar padrões que a gente quiser. A gente pode se inspirar na natureza, a gente vê uma flor muito bonita e pode criar aquela flor, desenhar aquela flor no quilting. A gente pode começar a observar calçadas, ladrilhos que têm desenhos e passar para o quilting, transformar num padrão de quilting. Eu faço isso a todo momento. Até selecionei alguns padrões aqui que eu criei. Todos esses padrões que eu vou te mostrar aqui, que eu quiltei, foram padrões que eu criei. Eu gosto muito de fotografar a natureza, fotografar flores. Aonde eu vou, eu tiro foto, mesmo na cidade. Se eu vejo um piso bonito, eu tiro foto, uma arquitetura que me chama atenção. Porque isso tudo é referência, é repertório para eu poder criar um quilt, para eu poder criar um padrão de quilting livre. Então, eu me propus um desafio de 30 dias, aonde eu iria quiltar um padrão de quilting por dia ao longo desses 30 dias. Esse desafio tá todo lá no meu blog, com tudo registrado, com imagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver. Foi muito bom, porque ativou minha criatividade, mas chegou em um momento que eu fiquei estagnada, né? Eu comecei criando os padrões que eu mais gosto de quilting e depois eu fui ficando sem repertório. O que eu fiz? Fui criar os meus próprios padrões e eu amei essa experiência. Então eu vou te mostrar. Esse aqui é um padrão floral que eu criei inspirado em uma das fotos de flores que eu tenho aqui. Esse aqui foi um padrão de rosas que eu também criei. Eu vi uma foto muito bonita de uma rosa que eu tirei e fiquei pensando, como que eu posso quiltar
uma rosa de uma forma simples. E cheguei nisso daqui e eu amei esse resultado. Esse aqui também é um padrão inspirado em uma florzinha do cerrado que ela parece um pompom, linda, bem roxinha, muito linda. Também foi a mesma coisa, eu quis transformar aquela flor em padrão de quilting e cheguei nesse resultado, amei. Essa flor aqui, eu comecei quiltando ela inspirada em uma outra flor do cerrado, mas acabou que no processo ela virou outra flor completamente diferente. E eu amei também. E esse padrão aqui foi um padrão também inspirado em folhas, em fotografias que eu tenho de folhas. E olha só, gente, como o quilting livre, cada padrão traz uma textura diferente. É muito incrível. Para executar cada um desses padrões, para criar, eu não sentei na máquina e comecei a quiltar. Eu fui primeiro para onde? Para o papel desenhar. Por quê? A gente precisa entender o movimento. Para onde a gente tem que ir? Da onde a gente começa? Para onde a gente vai? Aliás, esse é um ponto muito importante que, para mim, o primeiro ponto é a gente praticar no papel. O segundo é a gente entender como que funciona o quilting. O objetivo do quilting livre em um quilt é a gente preencher o espaço. Então, quando a gente entende que a gente precisa preencher um espaço, fica muito mais fácil na hora de quiltar. Porque o que vai guiar a gente é justamente saber que a gente precisa preencher um espaço. Então, agora, eu quero que você pegue o papel aí, uma caneta, para a gente praticar um padrão que é um dos mais básicos que tem para quem está iniciando, que é o labirinto ou o famoso caminho do bêbado. Pega a sua folha, isso aqui é uma folha A4, dobra ela no meio, vamos deixá-la um pouquinho menor para facilitar. E depois dobra no meio de novo. Nós vamos usar só esse pedacinho aqui, tá bom? Para eu te explicar. Vamos imaginar que é o nosso quilt aqui. Esse aqui é o nosso quilt e a gente vai precisar quiltar ele inteiro, preencher todo esse espaço com o padrão labirinto. Eu quero que você use uma caneta, que é justamente para você não apagar e entender bem o processo do quilting, porque quando a gente está quiltando, depois que a gente costurou, não dá para voltar atrás. Até dá para desmanchar, mas é muito trabalho. Então a gente aprende também a consertar o erro durante o quilting, por isso é bom a gente usar caneta, que se a gente errar, nós vamos ter que simular o que a gente faria lá na máquina de costura. Então vamos lá, nós temos o nosso espaço e o nosso objetivo é preencher todo esse espaço com o padrão labirinto. Eu posso começar um padrão de quilting livre em qualquer área que eu quiser. Posso começar no canto, no meio, em cima, embaixo. É sempre importante ter em mente que meu objetivo, independente de onde eu começar, é preencher esse espaço. Então, eu vou começar aqui embaixo. O padrão labirinto nada mais são do que ondinhas, né? Nós vamos fazendo, ó, curvas. E eu vou quiltando, eu vou desenhando. Lembra que eu quero preencher todo o espaço. Ó. Vou fazendo todo o desenho como se fosse o meu quilt. O que tá me guiando aqui? Saber que eu tenho que preencher todo o espaço. Eu posso fazer esse labirinto pequenininho, como eu tô fazendo aqui. Eu posso aumentar, fazer ele maior, ó. Depende do efeito que eu quero dar. Se eu faço maior, eu vou ter menos área quiltada. Se eu faço menor, eu vou ter mais área quiltada, mais quilting. Olha, então, eu tô indo, ó, preenchendo, eu vou caminhando, desenhando, preenchendo o máximo de área que eu consigo.
E eu tenho que preencher tudinho. Então, sempre que você estiver quiltando, lembre-se disso. Eu preciso caminhar com o meu quilting de uma forma que eu vá preenchendo todos os espaços. Vou voltar a fazer pequenininho aqui. Quando eu faço, olha aqui, eu fiquei sem espaço, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou voltar aqui, ó, dando um eco. O eco é quando a gente repete o mesmo movimento em volta do desenho. Por exemplo, aqui, parei aqui, eu vou dar um eco. Eu volto, ó, eco, eco. Isso é uma técnica que ajuda a gente a caminhar com o quilting, a preencher algum espaço muito estreito. Então, você vai seguir aí no seu desenho, preenchendo. E, por exemplo, se acontecer assim, ó, vim aqui, vim aqui, vim aqui, olha aqui, ficou muito grande, né? Ficou muito vazio. A gente não quer isso. O que que eu faço? Vou caminhando para dentro, ó, fazendo um movimento de onda, ó. E saio aqui, tá vendo? E assim você vai desenhando. A direção, quem manda nela é você, tendo como guia o fato de que você precisa preencher toda essa área. O bom desse padrão de quilting é que ele não tem, né, muita regra. A gente vai para onde a gente quiser, faz do tamanho que a gente quiser fazer. Se eu quiser começar ele grande, depois ir diminuindo, eu posso. Lembra sempre disso, você é livre para fazer do seu jeito. E na primeira vez que a gente desenha, que a gente quilta, é normal, gente, os pontos saírem irregulares, não vai sair bonito. Por quê? Porque estamos começando, estamos aprendendo. E o quilting livre é uma técnica que demanda prática, treino, muito treino. Não pode desistir na primeira tentativa. Tá vendo que aqui ficou um lacinho, ó? Não tem problema, deixa ele lá. Seguimos. Olha, eu já tô terminando aqui. Vou finalizar. E também posso finalizar em qualquer lugar, tá? Ó, terminei o meu labirinto. Agora que eu já fiz um papel, eu já movimentei a minha mão, eu já sei como que vai ser na hora que eu sentar na máquina, eu vou para a máquina. Então agora a gente vai preparar nosso sanduíche pra gente quiltar lá na máquina. Para montar o sanduíche, você vai precisar de tecido. Aqui eu vou usar um algodão cru e manta, tá? Peguei aqui um retalho de manta, essa aqui é a manta R1, que tem aquela colinha aqui em cima. Então, eu até recomendo que você use uma R1 ou R2 de 100 gramas, que é mais fina, porque ela tem a colinha e isso vai ajudar a fixar o tecido. Corta aí um quadradinho. Outra dica, tá? Tesoura e cortador circular que corta manta é só para cortar manta. Eles não são para cortar tecido, tá bom? Então, a gente tem que ter uma tesoura para manta, um cortador circular para manta, uma tesoura para tecido e um cortador circular para tecido. Pega o quadradinho que você cortou de manta. Ó, não corta um quadrado muito pequenininho, não. Esse aqui, ó, deram 2 mãos minhas, tá? Sempre que você for cortar o tecido, corta ele um pouquinho maior que a manta, porque quando a gente quilta, é normal o tecido encolher com a costura. Quanto mais quilting a gente faz, mais tendência tem o tecido de encurtar, tá bom?
Então, sempre cortar com um excessinho a mais, tá? Aqui eu não tô preocupada se tá reto, se não tá, porque é só uma amostra mesmo pra gente testar. Então, eu vou cortar 2 pedaços de tecido para colocar um no fundo e um no topo. Se você não tiver manta, você pode usar feltro, tá bom? Funciona demais, feltro branco. Eu já fiz muito quilt com feltro branco. Agora você vai pro ferro, sanduíche, tecido de fundo, manta no meio, tecido do topo. Vamos ali pro ferro, passa. Aonde tem a colinha, você deixa voltado para cima. Passa bem o tecido para ele colar. A gente vai deixar essa parte do tecido bem esticadinho, colado na manta, para cima. Tô aqui com o meu sanduíche pronto, já passei no ferro, ó. Ele fica bem firminho, tá vendo? Se você não tiver a manta R1, tiver outra manta que não tenha colinha ou esteja usando feltro, você pode alfinetar com esses alfinetinhos curvos ou até mesmo aquele alfinete comum de fralda de bebê. Esse alfinetinho curvo é bom porque ele facilita na hora da gente alfinetar. Então, você coloca bem aqui no cantinho, ó, pegando, tá vendo? Pegando as 3 camadinhas. Põe aí uns 4, 5 alfinetinhos em volta, é só mesmo para poder segurar a camadinha do nosso sanduíche. Ou então, alfineta com alfinete mesmo, tá? Que você tiver aí. Se você tiver aqueles clipes, o importante é você ter segurança, você sentir que o sanduíche não vai movimentar, né? Não vai escorregar, não vai sair do lugar na hora que você estiver quiltando. Já estou aqui na minha máquina de costura, já com o pezinho de quilting, a minha linha, estou usando uma linha daquelas linhas de bordar, Lumina Seta, tá? Tô usando ela tanto na bobina quanto aqui em cima. Eu já ensinei como regular a máquina para quilting livre, vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos cards o link para esse vídeo, tá? Que aqui eu não vou explicar sobre regulagem da máquina, a gente vai direto pro quilting. Tô aqui com o meu sanduíche pronto, tá? Linha passada, vou colocar o sanduíche aqui embaixo do pé calcador. E aqui, nesse momento, você vai escolher aonde que você quer começar a quiltar. Como a gente tem um excesso aqui de tecido, é bom ficar atenta, tá? Você vai perceber que eu não vou quiltar até o finalzinho do tecido, porque nós temos excesso. Vou quiltar somente aonde eu tenho sanduíche, onde eu tenho a camada. Então, assim, se você é iniciante, é bom colocar mesmo o alfinete, né? Ou tanto o alfinete curvo quanto o alfinete comum, até para marcar esse limite de borda. Tem uma coisa que ajuda bastante na hora de quiltar, que são as luvas para quilting. Elas têm aqui na ponta dos dedos um antiderrapante. A luva, ela é boa porque deixa as nossas mãos mais firmes aqui no trabalho. Principalmente quando a gente vai quiltar, quilts muito grandes, que a gente passa muito tempo quiltando, a mão começa a suar, né? Pode estragar o trabalho, pode também deixar, né, a nossa mão, como fica mais gordurosa, fica mais escorregadio. Então, a luva, ela é excelente para manter a nossa mão firme aqui na hora de fazer o movimento. Essa luva, pé calcador, linha, manta, você encontra lá na minha loja da Amazon. Tem uma loja por lá com itens selecionados que eu seleciono, livros de patchwork, materiais para patchwork, para quilting livre. Tá tudo lá. Eu agradeço se você der preferência de compra para minha loja, que é uma maneira de você apoiar o meu trabalho e me ajudar a continuar criando conteúdo por aqui. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, lá da loja, depois você vai lá, dá uma olhada, tem tudo por lá. E eu sempre estou atualizando com novos produtos, com coisas interessantes que eu acho relevantes para o patchwork e para o quilting livre.
Então, eu vou colocar as minhas luvas. Se você não tem luva, não tem problema, tá? E existem alguns tipos de luvas, tá? Essa minha aqui cobre toda a mão, mas existe a luva que deixa os dedos soltos, que ela tem um antiderrapante, uma almofadinha aqui. Então, a gente é uma luva boa para quem usa mais a palma da mão e menos os dedos. Eu uso muito os dedos. Nem sempre eu quilto com a mão assim chapada no trabalho. Então eu gosto da luva toda fechadinha porque eu acho que me dá mais firmeza, tá? Mas isso daí é testando as luvas para ver qual que funciona melhor para você. Sempre que a gente vai começar no quilting, a gente abaixa a agulha no ponto de início. Lembra, você pode iniciar aonde você quiser. Aqui eu vou iniciar mais ou menos aqui no meio. Então, você abaixa a agulha, levanta a agulha para poder puxar o fio da bobina aqui para cima. Aí, você puxa aqui o fio, ó, e o trabalho, olha lá a laçadinha, tá vendo? A laçadinha de baixo sobe, com o auxílio de um alfinete ou com uma pontinha de tesourinha, ó, você puxa a linha aqui para cima, ó, a linha da bobina aqui, as duas linhas aqui. Agora, eu volto ali para baixo do pé calcador, abaixo o pé, abaixo a agulha. Lembra de ativar na sua máquina a parada de agulha, tá? Se a sua máquina não tiver esse recurso, lembra sempre que você for parar o quilting de abaixar a agulha, tá bom? Agora, para iniciar o quilting, nós vamos dar 3 pontinhos no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3. Isso cria laçadinhas no mesmo ponto e dá um nozinho, tá bom? Impede do nosso quilting desmanchar depois. Agora, nós vamos começar o labirinto. Do mesmo jeito que a gente fez no papel, nós vamos fazer aqui. Se você quiser manter o papel aqui do seu lado com o desenho, para você ir olhando e se guiando, não tem problema. Mas o ideal é que você ative a memória do seu corpo aqui, tá bom? Porque se a gente coloca o papel do lado como referência, a gente tem uma tendência de querer copiar, de querer fazer exatamente igual. E não vai sair igual aqui no tecido, tá? Outra dica, antes da gente começar, é que lembra que eu falei que os pontos não vão sair muito iguaizinhos? Por quê? Para quem está iniciando, ainda é difícil ter o domínio da velocidade da máquina em relação à velocidade das mãos. Então, aciona o pedal da máquina devagar, sem muita pressa, tenta sempre equilibrar a velocidade que você está colocando ao pressionar o pedal da máquina com a velocidade do movimento das suas mãos, certo? Então, vamos lá. Vou começar. Lembra que o movimento é curvo. Depois que eu já quiltei um pouquinho aqui, ó, posso cortar essa linha. Senão, depois a gente passa por cima dela e vira um bolorô. Então, vamos lá. Tá vendo como as minhas mãos, elas não movimentam tanto, o movimento é curtinho, elas ficam mais paradinhas, o movimento é bem suave, ó. E outra dica aqui, para quem está iniciando, quanto menor for o labirinto, mais difícil é fazer o movimento, tá? A gente conseguir regular aí. Quanto maior, mais fácil. Então, se você estiver tendo dificuldade, faz as ondas maiores. Vou fazer aqui maior para você ver.
vendo? Quando a gente trabalha com linhas maiores, a gente movimenta mais, tá? Então, acaba ficando mais fácil. Aqui, eu já tô chegando aqui na borda. Então, ó, tô passando o dedo aqui, tô sentindo. Vou caminhar só mais um pouquinho para lá e já vou vir para cá. Lembra que qual que é o nosso objetivo? Quiltar toda essa área, desenhar nessa área toda. Então, como é uma costura contínua, que eu não vou parar, não vou cortar linha, eu tenho que em uma linha só ir passando por toda essa área para completar o meu desenho. Então, vamos seguir. Outra dica, aqui tá vendo que eu perdi eu perdi espaço, né, para colocar a mão? Não tenho mais tecido aqui. Coloco aqui embaixo e viro o trabalho, ó. Essa é outra dica importante, a gente trabalhar o nosso sanduíche aqui a nosso favor. Tá vendo que tá difícil? Então, eu tô quiltando assim, olha aqui. Não tem como eu quiltar aqui, eu não tenho aonde segurar, né? Então, eu viro o trabalho para cá, para eu ter área para segurar, para firmar e sigo quiltando. Outra dica, como é linha curva, quanto mais rápido eu acionar o pedal, né, quanto mais rápido a agulha bater, mais chance da linha arrebentar, tá? Por isso que a gente tem que equilibrar. É melhor você ir mais devagar do que tentar ir mais rápido. E aí, você pode fazer o teste. Olha só, se eu vou muito lento, fica difícil controlar. Do mesmo jeito que se eu for muito rápido, ó, eu tenho que acelerar o movimento das minhas mãos. Senão eu não consigo acompanhar, né? O movimento ali a rapidez, a velocidade que eu tô colocando na agulha com a velocidade aqui das mãos. Então, sempre procura um equilíbrio entre velocidade da máquina com a velocidade do movimento. Olha, aqui eu ainda tenho uma areazinha. Vou vir aqui, tá vendo, ó? Tô girando, movimentando para facilitar eu caminhar com o meu quilting. Tô ficando sem espaço aqui. Movimento de novo para cá, ó. E isso é importante, né? A gente aprender a movimentar o trabalho, porque principalmente na máquina industrial, que é muito rápida, é muito perigoso costurar o dedo. Eu estou falando isso porque eu já costurei. Meu dedo estava bem próximo, eu estava quiltando, de repente, a hora que eu vi, a agulha enfiou no meu dedo. Não foi uma experiência boa. Então, sempre movimente, tenha área para você colocar as mãos com segurança, tá?
Olha só, eu tô indo aqui para cima, mas eu tô vendo que tem uma área aqui no meio que eu ainda preciso quiltar. Eu posso caminhar até aqui na frente e depois voltar, mas eu acho que vai ser mais difícil. Eu prefiro já ir preenchendo aqui e vou caminhando, depois eu venho para cá e finalizo aqui, tá? Então, ao longo do quilting, você vai observando como que ele está evoluindo e como vai ser mais fácil para você esse caminho. Olha só aqui. Olha só, esses pontos saíram um pouco mais alongados, porque eu fiz a curva mais rápido do que a velocidade que estava a máquina. Então, quando a gente faz isso, a gente movimenta a mão, o trabalho muito rápido, o ponto sai bem mais longo ou às vezes até pula ponto e fica aquela linha solta, tá? Então, por isso que é importante a gente encontrar esse equilíbrio entre o movimento das mãos com a velocidade da máquina. Olha só, deixei aqui esse espaço de propósito para você ver que pode acontecer. Lembra que eu falei que eu ia quiltar esse meio, depois vir para cá e descer aqui? Acabou que ficou esse meio aqui sem quiltar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para cá, quiltar para depois subir de novo. Então é isso que eu vou fazer. Vou entrar aqui para dentro primeiro, para depois vir para cá e seguir no meu quilting. Ficou uma ponta aqui. Tô preocupada? Não. Segue com o quilting. Finalizei aqui. Eu sempre gosto de finalizar o quilting na borda, tá? Dificilmente eu finalizo o quilting no meio do trabalho, tá bom? Isso é uma preferência minha, mas você pode fazer como você quiser. Finalizou, eu também gosto de dar 3 pontinhos. 1, 2, 3. Vou tirar minha luva agora. Levanto a agulha, recalcador. Agora a gente puxa aqui, vem no fio aqui de cima e puxa ele até, ó, você vê um nozinho. Vai aparecer o nozinho da linha de baixo aqui em cima. Tá vendo esse emboladinho aqui? É o emboladinho da linha de baixo. Então, com a unha, o alfinetinho, ó, puxei ela, tá vendo a laçadinha aqui, ó? Você puxa um pouco. Puxa, puxa, puxa. Vem aqui na lateral. Vem aqui na lateral que tá subindo a linha, ó, que é a de cá. Tá vendo? Na hora que eu puxo, ela vem. E corta aqui. Puxa o trabalho. Puxa o trabalho, ó. Corta a linha aqui de cima. Assim, as duas linhas estão aqui. O nozinho ficou dentro do sanduíche. Você pode só vir aqui e cortar a linha. Prontinho, tá? Um dos motivos que eu gosto de finalizar o quilting na lateral é porque depois que a gente finaliza o nosso topo, a gente quilta, o que a gente vai fazer? A gente vai pregar o viés. Então, vou simular aqui, faz de conta que é um viés. Olha aqui aonde eu finalizei meu quilting, tá aqui. Quando eu colocar o viés, ele vai tampar, ainda vai passar uma costura aqui, então ele vai ficar quietinho. A chance do meu quilting desmanchar, né, é zero. Ele vai estar bem seguro aqui. E tá aqui o nosso quilting labirinto, nosso primeiro exercício de quilting livre, nosso primeiro padrão de quilting livre. Tá vendo como é simples o processo? Eu faço esse processo de desenhar no papel antes e depois ir para a máquina com todos os padrões que eu ainda não quiltei. Tá? Mesmo uma quilter experiente, ela precisa ter esse primeiro contato com o desenho para entender o movimento, né? Tem alguns padrões que são um pouquinho mais complexos que a gente precisa realmente entender
como que ele funciona, para na hora que a gente for quiltar, a gente entender para onde que a gente vai levar o nosso quilting, né? Que lado que é melhor. Mas não se preocupe que esses truques, essas dicas, eu vou te dando aqui, vou fazer mais vídeos sobre quilting livre, outros padrões, inclusive se tem algum padrão que você quer aprender a quiltar, que você gosta muito, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou fazer um vídeo para te ensinar, combinado? Eu espero que você tenha aprendido, espero que você faça esse exercício, vai para a máquina, não tenha medo de fazer errado, porque não existe errado, né? Não existe certo ou errado, principalmente em padrões como esse, né? É um quilting livre. Nós somos livres para fazer do nosso jeito. E como eu disse, para quem está iniciando, é comum sair feio, sair torto, pular ponto, sair um ponto de cada tamanho. E tá tudo bem, você está começando. Então não se cobre. O mais importante é você praticar. Faça vários sanduichinhos desse daqui, né? Uma dica, faça vários sanduíches e quilta o mesmo padrão várias vezes, com diferentes linhas. Assim você vai pegando o jeito, né? Vai sentindo a sua máquina, você vai conhecendo melhor a sua máquina, vai entendendo melhor o movimento, vai entendendo melhor sobre as linhas, né? A diferença de linhas na hora de quiltar. A prática no quilting livre é tudo. E isso é para sempre, gente. Eu já quilto há muitos anos, eu tenho prática, porém eu ainda sou uma aprendiz. Eu acredito muito que quando a gente sempre se coloca nesse lugar de aprendiz, a gente sempre aprende mais, sempre aprende algo novo. E no quilting livre é assim. Cada padrão de quilting a gente sempre aprende algo novo. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, compartilha esse vídeo com outras amigas, outras quilters, outras patchworkeiras que querem quiltar. E também vai aparecer aí o botão de hypar, hype esse vídeo para ele chegar em mais pessoas, esse canal crescer e a gente fortalecer a nossa comunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.